Obrigado, viu? Amém, queridos. Bom dia. Eu pedi para o Danley, Pai do Senhor, louvar, louvor. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti, e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como os serafins se cobrem o rosto ante a Ti. Você tem liberdade para adorar o Senhor. Escondo o rosto para que vejam Tua face em mim. Só Tu és santo. Que diminua eu, só Tu és maravilhoso. Para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde. Só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta. Tua presença é o meu prazer. Nós Te exaltamos, Jesus. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti, e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. Obrigado, Jesus. E como serafim que cobre o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim, e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor. Ele tem que crescer mais e mais dentro de vocês. O Santo dos Santos, a fumaça me esconde. Só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, Tua presença é o meu prazer. No Santo dos Santos, Santo é Teu a fumaça me esconde. Maravilhoso. Só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas, Santo, Santo, é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, Tua presença é o meu prazer. Se você ama a presença de Jesus, aplaude a Ele bem forte. Amém? Glória a Jesus. O tema da mensagem, irmãos, é: Uzias tem que morrer para que você veja o rei e viva as promessas. Eu vou repetir: Uzias tem que morrer para que você veja o rei e viva as promessas. A minha história na Kadosh, eu não vou contar toda, certo? Que é muito longa. Começou em 2020. Eu vim de uma igreja
eu acredito que é uns 5 vezes maior do que aqui, estruturalmente falando. Muito grande. E estava há 7 anos lá. E Deus falou para mim: meu filho, seu tempo aqui acabou. Eu conheci minha esposa lá, eu casei lá. E na época eu estava trabalhando numa empresa. E eu estava à procura de um lugar, irmãos, para cumprir o chamado de Deus. E me reencontrei com alguns pastores, inclusive o meu primeiro pastor que me convidou para cuidar de uma igreja. Eu disse: olha, pastor, Deus não falou para eu ficar aqui. Eu preciso ouvir a voz de Deus. Preciso ouvir a voz de Deus para estar em um lugar. Eu preciso ouvir a voz de Jesus. O que é que acontece? E um dia eu decidi vir para Kadosh. E a minha esposa disse, Janaína disse: Renata, é muito longe. Eu falei: mas vamos lá. A gente vai só visitar. Quando eu cheguei, eu vi as meninas, a dança profética, né? Aquela igreja toda preta, essas luzes. Eu falei: que igreja é essa, moça? E eu comecei a não entender a movimentação daquela igreja, daqui da Kadosh, né? E comecei a entrar no momento do louvor, comecei a adorar o Senhor. Eu achei uma loucura, sabe, irmãos, o culto, mas eu senti muita presença de Deus. Senti a glória de Deus muito forte. Porque aqui é a casa dos loucos por Jesus, amém? Tem ninguém normal aqui. E aí, eu fiz uma pergunta para Deus na minha mente e disse: se o Senhor quer que eu fique aqui, o Senhor precisa falar comigo. Até hoje eu me pergunto por que eu fiz essa pergunta. Você acredita? Se o Senhor quer que eu fique aqui, o Senhor precisa falar comigo e me confirmar. E o apóstolo estava pregando, eu acho que era o pastor David, eu acho, né? Eu não lembro muito bem. O apóstolo final subiu. E o apóstolo, irmão, estava, sabe, isso aqui dele, chega a ver, estava grossa aqui, ó. Estava vermelho. E ele disse: Deus me deu uma palavra, falou comigo. E disse que tem uma pessoa aqui que pediu confirmação se deve ficar aqui. Deus está confirmando para você que seu lugar é aqui. O seu lugar é aqui. Aqui não tem tronos para homens. Aqui eu deito no chão e choro. Você está disposto a abandonar a honra dos homens? Porque lá eu tinha obreiros. Eu tinha uma cadeira acolchoada, olha. Tinha um respaldo, porque eu era um pastor lá de 7 anos. A minha esposa era as primeiras ovelhas do meu ex-pastor. E ele disse pelo Espírito: você está disposto a abandonar a honra dos homens? E eu recebi a promessa de Deus: aqui você vai receber um balde com água para lavar os pés. Essa foi a minha promessa. Uma bacia e uma toalha. Então eu não vim por cargo, por título, por uma cadeira. Eu queria ouvir a voz de Deus. Eu estava perseguindo a voz dele. E a voz de Deus, irmãos, quando ela não vem para nos agradar, ela vem para nos quebrar. Ela vem para nos amassar. Ela vem para nos triturar. Ela vem para nos conduzir a um novo e vivo caminho. Então, quando eu ouvi aquilo, eu comecei a chorar. E eu disse: pronto, eu encontrei o lugar. Esse aqui é o lugar que eu estava procurando. Só que aí eu passei por outra batalha, que foi com a Janaína, que ela não queria estar aqui. Aí eu comecei a orar para Deus falar com ela e se revelar a ela. E Deus falou com ela. E Deus falou com ela. E Deus trouxe o entendimento a ela. E ela entendeu que era um novo tempo, que Deus estava transicionando a gente para um novo ciclo.
Por que eu estou contando isso, irmãos? Porque a minha promessa aqui na Kadosh, ela precisou primeiro Deus provar meu coração. Porque se eu recebesse aquela palavra na carne, eu ia dizer, esse cara está doido, eu quero lá bacia de água. Eu já sou pastor. Eu vou entrar nessa igreja doida, esse povo louco, vou nada, vou embora. Se eu tivesse seguido o orgulho, isso seria outra voz. Eu ia para outro lugar, irmão. Só que eu decidi dentro de mim mesmo, eu preciso ouvir a voz de Jesus, eu preciso seguir a voz dele. Então a promessa aqui na Kadosh da minha vida foi cumprida e está sendo. E eu vou contar a história de Uzias, porque Uzias representa uma movimentação. E ontem a pastora Valdênia falou de uma maneira com muita autoridade. Eu estava pedindo ao Espírito Santo para ela não entrar no Uzias. Porque quando ela entrou no orgulho, Deus falou comigo, você vai pregar a mesma mensagem que você pregou no primeiro dia, na quarta-feira de 2020, sobre Uzias. E eu fiquei me perguntando a Deus, por que essa mensagem? Né? Porque uma mensagem não é fácil, irmão, falar sobre isso. É bem difícil. Né? E graças a Deus a pastora confirmou no Espírito que essa mensagem é o que Deus quer trazer para a igreja, irmão. E eu anotei aqui, o orgulho precede a queda. O orgulho é o mal supremo. É o pecado principal. O orgulho conduz as pessoas a todos os outros pecados. Por quê? Porque é a partir do orgulho, irmão, que nasceu toda a destruição da humanidade. E eu quero que você abra a Bíblia em Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6, amém? Versículo 1. Isaías 6, né? Isaías 6, versículo 1. Do 1 ao... Isso. No ano em que faleceu o rei Uzias. Pode passar para o segundo. O rei Uzias, eu vi o Eterno sentado sobre um trono alto e exaltado. A aba do seu manto preenchia todo o templo. Em torno dele posicionavam-se serafins. Cada um deles tinha 6 asas, e com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E ao mesmo tempo clamavam uns aos outros: Santo, Santo é Yahvé dos exércitos, e eis que toda a terra está plena da glória do Senhor. Isaías teve essa visão no ano que morreu Uzias, porque Uzias representa uma movimentação. Uzias representa um rei de Judá que reinou com 16 anos após a morte do seu pai Amazias. E a Bíblia diz em 2 Crônicas 26, 9 ao 15, assim, propôs-se a buscar a Deus nos dias de Isaías, que era sábio nas visões de Deus. Nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Então Uzias cresceu de uma maneira extraordinária. Ele criou várias tecnologias militares. Uzias ficou conhecido por causa da estrutura do seu governo. Ele cresceu muito, prosperou muito.
Uzias atinge o auge do seu poder, constrói torres defensivas em Jerusalém, organiza um exército forte e bem estruturado, investe em tecnologia militar, promove agricultura e desenvolvimento econômico. Olha o que a Bíblia diz em 2 Crônicas 26. Seu nome se espalhou até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado até se tornar forte. Enquanto você busca Deus, enquanto você entra no lugar de humilhação, Deus vai lhe dar crescimento, Deus vai lhe dar riqueza, irmão. Só que existe o ponto de ruptura de Uzias, existe o lugar que Uzias caiu. Aonde ele caiu? No orgulho. E diz aqui: mas havendo se tornado poderoso, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína. Ele entra no templo para queimar incenso, em função exclusiva dos sacerdotes, mesmo advertido por 80 sacerdotes, insiste em seu erro. O historiador Flávio Joséfo diz que Uzias, porém, enfurecido com a repreensão, recusou-se a obedecer. No mesmo instante, a terra tremeu. Um raio de luz atravessou o templo. O rei foi então ferido por lepra em seu rosto, sinal manifesto de que Deus rejeitara sua ousadia. Reconhecendo o castigo divino, Uzias foi expulso do templo. Por causa da lepra, viveu separado do povo até os seus dias. Seu filho Jotão passou a governar em seu lugar. Então essa história deste homem nos relata que ele criou várias tecnologias, cresceu, prosperou. Só que chegou um momento do ministério de Uzias que ele deixou de olhar para Deus, que ele deixou de buscar Jesus, que ele achou que era por causa dele, que a origem de tudo isso era por causa dele, vinha através dele. Interessante que tem traduções que diz assim: e Uzias ensoberbecendo, se enchendo até o nível de soberba que o Senhor, ou seja, a soberba, o orgulho, ela é um processo, irmão. Ela vai de pouquinho em pouquinho. Só que chegou um ponto que Uzias ficou cego. Uzias não conseguia mais enxergar que foi Deus que deu para ele. E aí, quando a pessoa se torna cego pela loucura do orgulho, ela começa a fazer loucuras. Foi que Uzias fez. Uzias entrou no templo que era somente dos descendentes de Arão e foi queimar incenso. Ele foi chamado para queimar incenso? Não. Ele foi chamado para ser rei. Então quando ele entra naquele templo e ele pega o incensário, ele acende ali o fogo e tenta queimar um incenso para adorar o Senhor, os 80 sacerdotes entram atrás dele, e Azarias, que era o sumo sacerdote, enfrenta Uzias. Agora imagina comigo, presta atenção. Azarias conhecia Uzias desde criança, desde menino. Azarias viu o crescimento extraordinário de Uzias. Isaías também, a Bíblia diz que Uzias aprendeu com Isaías as visões de Isaías. Uzias era ensinado, irmãos. Uzias era moldável. Uzias, ele aprendia com as pessoas. E Azarias enfrentou ele e disse: o que é que você está fazendo aqui, Uzias? E eu fico imaginando esse diálogo de Azarias com Uzias. Azarias com certeza chegou e disse: eu te conheço desde criança, Uzias. Eu te vi quando tu era um adolescente. Eu te vi quando tu se assentou no trono, Uzias. Eu vi quando tu chorava. Eu vi quando tu se humilhava.
e Deus te deu um reino próspero, você não pode estar aqui. Aqui não é o seu lugar, porque o orgulho faz as pessoas saírem do seu lugar e irem para outro, irmão. O que é o diabo, irmão? É um anjo fora do seu lugar. O diabo é um anjo fora do seu lugar. Um demônio é o quê? É um anjo fora do seu. O que é que o orgulho faz? Faz as pessoas saírem do seu lugar dela, que Deus reservou a elas, que Deus chamou elas para buscarem outros lugares, para buscarem posições, para buscar poder. O que é que acontece? O historiador Flávio Joséfo, ele disse que a terra tremeu. Irmão, Deus, Ele é muito misericordioso, Ele é maravilhoso, Ele é amor, como a pastora Valdênia falou, Ele é lindo. Mas eu vi com os meus olhos pessoas sendo abatidas por causa do orgulho. Eu já vi homens usados por Deus em milagre, maravilha, de uma maneira gloriosa. E por causa do orgulho, a queda foi terrível. Caíram no crack, caíram na droga. Um dia atrás, um irmão, mandou uma foto de um rapaz que eu conheci ele há muitos anos. O cara está acabado, destruído. Mas era um pregador, mas era usado por Deus, mas o orgulho abateu ele. Irmão, quem abate as pessoas por causa do orgulho não é o diabo, é Deus. Você sabia disso? A gente pensa que é o diabo que abate. A Bíblia diz: cova profunda é a boca da mulher adúltera, aquele a qual o Senhor se irá, cairá nela. Quem abate a soberba é Deus. É Deus, irmão, que abate o orgulho. É Deus que esmaga essas pessoas. Hoje pela manhã, irmãos, eu pedi para a Janaína orar por mim, para ela orar pelo meu coração e para ela me ajudar, porque eu não sou uma pessoa aqui no altar e sou outra lá embaixo. Eu sou o mesmo homem, o mesmo ser humano. Só que tem pessoas que ao subir aqui, parece que aquele cara, já viu o Máscara? Já viu, já assistiu já? O Máscara entra em cena e vem muitas máscaras. Sabe, irmãos, diante da glória de Deus, do poder de Deus, nós precisamos nos desfazer dos títulos, dos aplausos, dos cargos, sabe, dos rótulos, e entrar completamente sem nada disso, e dizer: Senhor, eu sou um pecador, eu preciso de Ti, eu necessito da Tua graça, vem me ajudar, vem estender as Suas mãos. Porque se Uzias tivesse gritado naquele templo e dito: Deus, me perdoe, eu preciso de Ti, eu necessito de Ti, Azarias tinha dito: o Senhor te perdoa, saia desse templo, Uzias, você vai voltar para o trono, porque você se humilhou, você confessou o seu pecado. Só que ele enfrentou a glória de Deus. Então a terra tremeu, um raio de luz atravessou o templo, e o rei foi então ferido em lepra em seu rosto. Ele foi tirado do trono, ele foi arrancado às pressas.
Então Isaías viu tudo isso. Isaías viu seu amigo Uzias morrer. Isaías viu seu amigo Uzias cair. Porque o pecado do orgulho faz as pessoas se comparar umas com as outras. O orgulho se deleita no poder. Eu fico impressionado, irmãos, as pessoas dentro da casa de Deus, elas querem poder. Elas querem cadeiras, elas querem cargos, elas querem títulos, elas querem ser vistas, elas querem ser o centro das atenções. Mas não é você que tem que aparecer, não é o teu nome que tem que aparecer, não é você que tem que brilhar, é Jesus. O que é que está dentro do teu coração? Passa a primícia, passa o ano e você continua com o mesmo coração. Você continua buscando poder, você continua buscando aplauso, você continua buscando visibilidade, você continua buscando um tapinha nas costas, um homem dizer que gosta de você, que você é de Deus. Você precisa ouvir a voz de Deus. Você precisa ouvir a voz de Jesus dizendo: você é meu filho amado, eu te escolhi, meu filho, minha filha. Irmão, quando Deus fala conosco, eu não sei você, mas eu me sinto a pessoa mais amada do mundo. Eu me sinto o cara mais amado, mais querido do mundo. Quando eu entro no meu lugar do secreto e eu boto aquele sonzinho, não boto nenhuma música com voz, só aquele sonzinho de adoração. Eu espero ele vir. Ele vem. Ele vem, ele enche o ambiente, ele enche a sala. Daqui a pouco eu já estou chorando, daqui a pouco eu já estou no chão, eu já estou abrindo a minha mão, daqui a pouco ele já está me revelando coisas do meu futuro, coisas que ele vai fazer. Você não precisa de uma cadeira na igreja, você tem um lugar no céu. Você não precisa de um homem dizendo que você é bom. Deus te escolheu para uma grande e poderosa obra. Os céus estão abertos, irmão. Quando o apóstolo pregou aqui no ano novo, na pregação da virada, um dia antes eu fui para o monte. Fiquei lá até quase 2 horas. E um irmão que estava do meu lado, que é um profeta de Deus, é um profeta, ele disse: Deus lhe deu uma visão para ele de algo que o Senhor já me mostrou. E um dia eu estava cheio de livro, irmão, preocupado com a mensagem, porque eu queria trazer uma boa mensagem. Eu estava preocupado com o que os outros estavam falando naquele dia, 2 anos atrás. Eu queria que as pessoas chegassem para mim e dissessem: Renato, que mensagem, hein? Renato, que palavra, hein? Só que eu ouvi a voz de Deus dizendo assim: saia desses livros. O que eu tenho para você, você não vai encontrar nesses livros. O que eu tenho para você, só minha glória pode te dar. Quando eu me ajoelhei, irmão, Deus, meu amigo, Deus me levou para outro lugar completamente diferente. Parece que eu fui transportado assim, ó. E eu via um milagre extraordinário. Eu disse: Deus, eu não, como é que isso vai acontecer, Senhor? Quem sou eu na fila do pão? E eu vi uma multidão de gente, irmão. E um homem vinha para frente e Deus operava algo sobrenatural na vida deste homem.
E ali eu chorei, eu fiquei no chão, e eu entendi, irmãos, que é bom estudar, eu gosto de estudar, eu gosto de ler, mas tem momentos que Deus quer falar com você no particular. E Deus deu essa visão para esse irmão, a mesma. E Deus disse, através dele, olha, isso vai acontecer. E Deus vai soprar um vento sobre a sua vida. Ele disse, mas cuidado, porque a soberba vai tentar tomar de conta de você, o orgulho. Irmão, todo dia, todos os dias, nós temos que pedir para o Espírito Santo fazer um check-up dentro da gente. Todo dia nós temos que pedir, Deus, onde foi que eu errei? Vê se há em mim algum caminho mau. Aonde eu estou pecando? Porque se nós não fizermos isso, irmão, nós vamos começar a caminhar sobre o orgulho, achando que é por causa de nós, porque nós somos bons, e nós não somos bons. Eu falo agora como o mestre David, nós somos maus. Nós somos ruins. A nossa natureza é terrível. Nós somos maus, irmãos. Irmão, todo dia, irmão, a minha carne, os meus desejos lutam contra mim, contra a vontade de Deus, todo dia. Eu não sei você, mas eu luto todo dia. É uma luta constante, ferrenha contra o inferno, contra os desejos. Outro tipo de orgulho, o orgulho da santidade. Porque eu sou santo, eu sou melhor do que o outro, eu sou maior do que o outro, porque eu oro mais, porque eu sei muita Bíblia, porque eu conheço muita palavra, porque eu tenho muitos cursos. E aí a pessoa veste uma capa de religiosidade, e ela se esconde naquele lugar, porque o orgulho da santidade é um dos mais terríveis. Irmão, já vi muito demais, os caras tudo de paletó. Eu estou chorando, irmão, porque Deus me guardou, sabe, Deus me livrou. Eu estou chorando porque todo dia eu olho para o meu filho, olho para minha esposa. Eu tenho 11 anos de casado, eu estou casado, irmão. Eu estou chorando porque eu tenho uma família, eu tenho uma casa. E eu vi muita gente perdendo as suas famílias, suas casas, seus filhos. E o filho quer ser pastor, ele não sabe o problema que ele está procurando. Eu sou feliz, irmão, com a minha família. Eu tenho muito mais daquilo que eu pedi a Ele. Ele me deu muito. Ele me deu um filho lindo. Ele me deu uma mulher trabalhadora, uma mulher. Eu tenho muito mais. Que eu amo estar e não há outro lugar. Agradeça a Deus pela sua família. Agradeça a Deus pelos seus filhos, pelo seu pastor te amar tanto. Mas ele puxa minha orelha, mas ele te ama, ele quer o teu bem. Ele quer o teu bem. Isso é amor, irmão. Eu vi demais pessoas empalitosadas, paletó brilhoso, sapato brilhoso, falando grosso, mas se envolvendo com a empregada, cheirando cocaína dentro de casa, com bebida escondida, se embriagando. Irmão, um dos piores orgulhos é o orgulho da santidade. Ele se esconde por trás de uma capa,
por trás de uma religiosidade. O orgulho de fazer certo. Eu faço tudo certo, eu não erro. Isso é orgulho. Você erra sim, você peca, você falha, você não é melhor do que ninguém. Você erra, você falha. Brigar pela razão é sinônimo de orgulho. Quantas vezes eu briguei pela razão? Porque eu tenho razão. Aí fica um bando de abestado brigando pela razão. Eu me incluo também. Irmãos, isso é orgulho. Brigar pela razão, porque eu tenho razão. Não, irmão, é melhor você não ter razão. É melhor você dizer: você está certo, irmão. Tá bom, Deus te abençoe. É melhor. Porque quando você vai brigar, você vai perder o seu tempo, irmão. O primeiro homicídio aconteceu por causa de um culto. Caim matou Abel. Não tem inveja do seu irmão. Não queira matar seu irmão. Não queira a unção do seu irmão. Vá buscar Deus. Vá orar, vá se humilhar, vá jejuar, vá clamar. Não queira o que é do outro. Não queira matar o outro. Não queira derrubar o outro. Não queira o lugar do outro. Caim ficou com tanto ódio, porque Deus não recebeu o culto de Caim, mas de Abel. Ele matou Abel por causa de um culto, irmão. Então, em meio a essa engrenagem maligna chamada orgulho, em que a humanidade está, por que há guerra? Por que há separação de casais? Por que há o adultério? Por que há a imoralidade? Por que há divisão dentro das igrejas? Você já se perguntou? Por que os ministérios se dividem? Por que as pessoas, elas não se unem? Por causa do orgulho. Por que a mãe, o pai, que não quer largar o seu filho, quer botar o seu filho dentro de um casulo? O filho é só meu. Esse sentimento de posse, que é só meu. A casa é só minha. O carro é só meu. Isso vem de onde, irmão? Isso vem do orgulho, irmão. Está dentro de nós. Está entranhado em nós, irmão. Nada é nosso. Nós vamos um dia morrer e nós não vamos levar nada daqui, nada. Nós não vamos levar nada. A visão do verdadeiro rei. Então, quando o orgulho morre, quando o orgulho é abatido, porque Deus abate o orgulhoso, Deus abate a voz altiva, Deus abate a voz arrogante, Deus abate. Pode ter certeza. Se você vê uma pessoa humilhando outra, menosprezando outra, agredindo outra, excluindo pessoas, essa pessoa vai ser abatida. Escute isso. Essa pessoa será abatida por Deus. Por que Deus abate o orgulhoso? Para gerar nele um arrependimento, para ele se arrepender. Então Isaías viu o Senhor assentado no alto sublime trono. O seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam diante dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E chamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória.
Isaías estava abatido, triste, estava no luto. Isaías tinha seu amigo Uzias. Isaías ajudou Uzias. Isaías viu a queda de Uzias. Irmão, o orgulho prepara caminhos tortuosos. Se eu tivesse seguido o orgulho, eu não estava mais aqui, não estava mais com esse microfone, e não estaria mais com vocês. Eu seria só mais um visitante de igreja. Eu seria só mais uma pessoa que ia sentar na cadeira e ia para casa, ia viver minha vida. Porque quantas vezes o diabo veio de uma maneira terrível e dizendo: você não merece passar por isso. Você era para estar vivendo outra vida. Caluniado, bombardeado, pedradas. Olha aí. Você não merece isso. Você quer seguir o orgulho? Graças a Deus que todas as vezes, pastor Jonathan, que eu sofri, porque todos nós passamos por crises, por lutas, e aqui é um grande hospital, irmão, amém? Aqui tem joio e trigo. Tem pessoas que estão curadas, estão libertas, mas tem pessoas que estão em processos. Tem pessoas que estão em processos de libertação. E nós temos que ter paciência, amor. Mas se você me perguntar: pastor, você sofreu perseguição? Sim. Calúnia? Sim. Mal interpretado várias vezes, muita coisa. Mas eu corri para os pés de Jesus. Eu corri para os pés de Jesus e eu disse: Jesus, eu não sou melhor do que eles. Talvez eu seja bem pior. Porque existe uma frase que diz: quando falaram de você, se alegre, porque você é pior do que aquilo que dizem. É pior. Então, se eu tivesse seguido o orgulho, como muitas pessoas seguem, e vem a justiça própria, irmão, a nossa justiça própria é o orgulho. A nossa justiça própria é o nosso orgulho, dizendo: você não merece passar por isso, você precisa revidar. Aí vem a ira, né? A ira, a raiva. Ou você não passa por isso? Nossa, só eu que passo por isso. Ou você não vive, nunca viveu isso na igreja. Todos nós, irmãos, passamos por processos. Então o caminho do orgulho, ele é tortuoso, ele é perigoso, ele é escorregadio. Ele não tem a glória de Deus. Deus, ele não se assenta em um lugar de orgulho. Ele se assenta em um lugar de humildade. Deus, ele não se revela em um ambiente de orgulho. Ele se revela em um ambiente de humilhação. Então Isaías estava em prantos, chorando, humilhado. E Deus veio e se revelou a ele. Quando as manifestações do orgulho morrem, o rei aparece. O orgulho é o que sustenta toda a engrenagem de bajulação, idolatria e religiosidade. O orgulho faz o marido não confessar seus pecados e a esposa também. Casamentos são destruídos, gerações são amaldiçoadas por causa do orgulho. O orgulho, irmão, fez um querubim ungido cair. E uma terça parte. Então, quando eu vejo uma pessoa, eu já vi muito isso. Eu sou muito humilde. Eu já vi muita gente falando isso. É porque eu sou humilde, sabe? Irmão, não existe ninguém humilde. A humildade é uma pessoa. Você sabia disso? A humildade, ela é uma pessoa.
é a pessoa de Jesus. Então esse é o orgulho que faz os casamentos serem destruídos, a falta de perdão, as pessoas carregarem mágoas e ressentimentos e feridas, tantos e tantos anos, irmãos. Deus, Ele quer derramar, Deus, Ele quer cumprir as promessas dEle na tua vida, mas tu precisas se desvencilhar, liberar o perdão, abandonar o teu passado. O orgulho faz as pessoas colocarem os títulos e cargos acima das pessoas. Você que está ouvindo essa mensagem, se você agora, eu queria que você fechasse seus olhos e fizesse uma oração comigo, diante do Espírito Santo. Só Deus conhece a sua vida, só Deus conhece o seu coração. Espírito Santo, traz a revelação dos nossos corações, traz a luz ao nosso coração. Nos ajuda, Espírito Santo, a não ser guiados pelo orgulho, a ser direcionados por Ti, a ser guiados por Ti, a ser orientados por Ti. Nos ajuda a perdoar quem não merece perdão, a amar quem não merece ser amado, a cuidar quem não merece ser cuidado, a estender as mãos a quem não merece ser estendidas as mãos. Nos ajuda a amar mesmo sendo injustiçado. Nos ajuda, Espírito Santo, em nome de Jesus. Jesus falou: amai os vossos, não sei se vocês lembram, amai os vossos inimigos. Quando vós forem perseguidos, se alegrem, se regozijem. Então, irmão, o amor, ele derruba todas as muralhas do orgulho. O amor derruba todas as barreiras. Todas. E a pergunta que eu quero fazer para você essa manhã: até onde você vai por causa do orgulho? Sabe, irmãos, como eu disse, eu já vi muitas pessoas terem um crescimento grande, prosperarem de uma maneira extraordinária, mas ao mesmo tempo que foi muito rápido o seu crescimento, a sua queda também foi muito rápida. Porque quando você se esconde por trás do orgulho, Deus, ele fica procurando você. Como assim, pastor? Se ele já sabe onde é que eu estou? Ele quer achar esse coração, ele quer achar a sua pessoa, ele quer que você entenda quem você é. Ele quer que você encontre você mesmo, com você mesmo. Quantas vezes, irmãos, eu em oração e clamando a Jesus, e Jesus me mostrando coisas que estão dentro de mim, que eu nem imagino que tenho, coisas que estão entranhadas dentro de nós. Porque o orgulho é como um mau hálito, como diz o Luciano Subirá. Todo mundo sabe o que você tem, menos você. Então, se você sabe que você tem isso, se você sabe que você luta contra isso, hoje é uma manhã para você se humilhar diante de Deus. Hoje é uma manhã para você confessar seus pecados. Terceiro, alcançando as promessas através da humildade. Qual foi a reação de Isaías quando ele viu o trono de Deus, a glória de Deus?
Qual foi a reação de Isaías? Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo. Isaías 6, 5, 8, para todo mundo ler comigo, por favor. Isaías 6, 5, 8. Olha a reação de Isaías. Olha a atitude de Isaías quando ele viu a glória de Deus. Isaías 6, 5, 8. Então bradei eu: ai de mim, não tenho salvação, porquanto sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos contemplaram o Rei, o Senhor dos exércitos. E imediatamente um dos serafins voou até onde eu estava, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com mantenais, e com ela tocou a minha boca e declarou-me: vê isto, tocou teus lábios, a tua culpa será removida e o teu pecado será perdoado. Por que a glória de Deus, quando se manifestou para Isaías, não matou Isaías? Porque a glória de Deus faz isso. Hoje nós não vemos como como é o nome, meu Deus? Nadab e Abiú. Tu falou Nadab, Corá, Natan e Abirão, a pastora falou. Mas a gente vê situações de Uzar, quando foi pegar na arca, ele morreu, irmão, porque ele tocou na glória de Deus. Tem um caso de 2 filhos de sacerdote, que também foi queimar fogo estranho, e um fogo do Senhor consumiu eles. Por que Isaías não foi consumido vivo? Porque ele se humilhou, porque ele se esvaziou de si mesmo, porque ele reconheceu. Sabe, irmãos, às vezes eu vejo a gente fala muito da igreja católica, mas eu vejo às vezes o confessionário, não é elogiando, não é nada não, mas eu vejo ele, o confessionário, as pessoas confessando seus pecados. É bíblico, para o padre. Por que a gente não confessa os nossos pecados, irmão? Por que a gente não diz: eu pequei? Quando eu sou tentado, quando eu passo por uma tentação, porque eu sou um ser humano igual a você, amém? Eu chego para minha esposa e digo: eu estou sendo tentado, eu estou sendo como é que eu posso dizer, bombardeado, eu não estou bem, eu não consigo, irmão, fingir estar bem sem estar, eu não consigo. Então a gente precisa reconhecer, a gente precisa confessar. Eu já cheguei para pessoas do evangelismo, da missão, e pedi perdão. Por que a gente não pode pedir perdão, irmão? Pedir perdão porque eu falhei, eu tive atitudes erradas. Não existe liderança perfeita, não existe pastor perfeito, não existe, irmão, é impossível. Isso é humildade, irmão, isso é humilhação. Você pedir perdão, você se humilhar. Mas hoje a gente vê uma geração de pessoas ensoberbecidas, embriagadas com orgulho, embriagadas com altivez. Então ele disse: ai de mim, porque eu vou perecendo. Ou seja, Isaías estava dizendo: eu vou morrer, eu vou falecer.
Então, quando você está na presença de Deus, quando você está diante da glória de Deus, qual é a reação que você tem que ter? Jesus falou que tinha um publicano e um fariseu. Um publicano batia no peito e disse: ai de mim, porque eu sou pecador, não tenho coragem nem olhar para o céu. O fariseu disse: eu faço isso, faço isso, faço isso, faço isso, faço isso, e faço isso, e faço isso, e faço mais isso, e faço. Jesus falou: o publicano pecador desceu justificado. Desceu justificado. Então, para que eu cumpra as promessas de Deus, eu preciso entrar num lugar de humilhação, um lugar de esmagamento, um lugar que muita gente não quer. Hoje, as pessoas têm uma chateação, apóstolo, elas vão procurar outra igreja. Hoje aconteceu uma situação que elas não gostaram, elas vão para outro lugar. E elas acham isso normal. Eu não gostei do som, eu vou para outra igreja. Eu não gostei da cara do pastor, eu vou para outra igreja. Eu não gostei porque não deram a paz do Senhor para mim, eu vou para outra igreja. Eu não gostei porque aconteceu isso. O seu problema é o seu orgulho. É o seu orgulho. O seu orgulho está fazendo você seguir esses caminhos tortuosos. Então, se você quer cumprir as promessas de Deus, mas pastor, me caluniaram, estou sofrendo perseguição, estou sendo injustiçado, estou sendo apedrejado. Bem-vindo. Deus faz isso mesmo. Sabe por quê? Eu vou falar igual o apóstolo. Ele quer que você morra. Ele quer que você morra, cara. Ele quer que não tenha mais nada de nós, nada de nós. Porque quando a gente quer buscar nossas razões, é o nosso orgulho, irmão. Quem nos justifica é Deus. Mas pastor, disseram isso. Irmão, tem nada como o tempo. As máscaras caem. Quem está enganando será revelado. Quem está fazendo mal. Tem uma frase que diz: o mal por si próprio se destrói. Você não precisa fazer. Quando você vê um erro de um pastor, de um líder, você não precisa dar um de justiceiro. Eu vou ser o justiceiro agora, He-Man, eu vou quebrar tudo. Não. Pelos poderes de Gleison, não precisa disso. Deus vai abater. Deus vai tratar com cada um, irmão. Irmão, quanto mais é dado, mais será cobrado. Eu lutei de dia e de noite, não querendo viver essa vida. Eu lutei, irmão. Eu lutei. Eu não queria. Eu queria outra vida, eu queria estar em outro lugar, eu queria viver outra vida. Mas Deus disse: Renato, se você for para outro canto, eu vou mandar uma tempestade para você, e sua família vai sofrer. Fique aí mesmo. Cumpra meu chamado. Esse é o seu lugar. Porque se você sai da sua posição, você foge do chamado de Deus. É o que a pastora disse. A tempestade vem ao seu encontro. Então, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, acabou-se. Cumpra seu chamado. Ah, mas eu não gostei, irmão. Não importa. Libera o perdão, segue em frente. Porque, irmão, tem muitos que estão aqui que precisam entrar nesse lugar de esmagamento, de humilhação, sabe? De libertação do seu eu, do seu ego, de parar de olhar para o homem e olhar para Jesus. Nós temos que olhar para os homens como referência, como homens de Deus.
e aprender com eles. Mas os nossos olhos, a nossa fé, o nosso coração tem que estar ancorado em Jesus. Por isso, irmão, que tem tantas decepções. Porque você coloca uma pessoa no lugar de Deus. Só Deus pode ter esse lugar. Só Deus pode ser o dono do seu coração. Só Deus. Eu amo muito o meu pastor. Você pode amar demais o seu pastor, amar a sua igreja, mas seu pastor não pode ter um lugar acima de Deus, não. Senão é idolatria. E eu já vi. Eu vim de um lugar, irmão, tinha muita. Infelizmente. Eu aprendi muita coisa boa, mas também eu não... Tinha muitas falhas, como qualquer igreja tem, não existe igreja perfeita. Mas eu vi muita idolatria, irmão. Idolatria ao homem, as pessoas choravam. As pessoas se ajoelhavam. Quando o homem vinha, meu Deus, parecia que estava vindo Jesus. Jesus encarnado assim, ó, puf, desceu. E está andando na terra. Irmão, nós não podemos colocar o pastor ou pastora, seja lá mãe, pai, no lugar de Deus. Ele é o nosso maior amor. Ele é o nosso melhor amigo. Ele é o nosso conselheiro, o nosso ajudador, o nosso redentor. Da mesma forma que tem pessoas que vão passar por esmagamentos, tem pessoas que vão voar nas asas do Espírito, vão colher frutos novos e doces, vão viver o melhor tempo das suas vidas. Irmão, eu estava conversando com o Jonathan para finalizar esse culto. Eu queria que vocês se levantassem, amém? Eu queria chamar um ministério de adoração, por favor. Eu estava conversando com o pastor Jonathan, presta atenção. Em todos os anos da minha vida, foi o ano que eu viajei mais, foi 2025. Para a glória de Deus. Irmão, nós fizemos a missão em Ubaúna. Que Deus fez algo lindo lá, né? O nome de Jesus foi exaltado, foi glorificado. Durante os dias, não sei qual foi o dia específico, uma pessoa da família da minha esposa entrou em contato com a minha esposa e disse: eu tenho uma casa de praia, canoa quebrada, 300 metros do mar, com tudo pago, é só vocês virem. Por que eu estou contando isso? Porque Deus honra. Deus honra. Deus nos dá o melhor. Ainda ganhei um presente lá de Portugal. Fiquei assim, ó. Lindo. Quem que faz isso? É Jesus. Um presentão. Ainda ganhei um convite. Se você quiser ir, tem uma casa lá. Eu não sou nem louco de ir sem ser o tempo de Deus. Por que eu estou contando isso, irmão? Para que você espere no Senhor. Deus vai lhe honrar. Deus vai lhe recompensar. A Bíblia diz: deleita-te no Senhor e eu satisfarei os desejos do teu coração. Então, você não precisa da honra dos homens. O Pai quer te honrar. Ele vai dar o melhor dessa terra para você. Ele vai gerar novas conexões para você. Abre a tua mão, eu estou profetizando. Ele vai gerar novas conexões para você. Ele vai fazer tu pisar em terras que tu nunca imaginou. Viver um tempo que tu nunca viveu. Conhecer pessoas que tu nunca imaginou conhecer. Receber presentes que Ele reservou para ti. Porque o Pai sabe recompensar os seus filhos. O Pai sabe honrar aqueles que perseveraram, aqueles que continuaram e permaneceram para cumprir a promessa dele. Porque se alguém aqui dizer que é fácil renunciar,
eu rasgo a Bíblia, eu deixo de ser crente hoje. Não é fácil. Renúncia não é fácil. Negar a si mesmo não é fácil. Ser esmagado por Deus não é fácil. Ser triturado por Deus não é fácil. Mas se você passar pelo processo, Deus vai abrir as comportas dos céus sobre a tua vida. Deus, Ele vai lhe honrar, Ele vai fazer coisa grande. E você vai ver maravilhas, maravilhas Ele fazendo através de você. Maravilhas. Porque se você se submeter aos processos dele, você vai pisar. Porque a promessa não é só uma promessa, são promessas. Ou seja, é um ambiente, irmão, de bênção e de milagres. É um lugar que Deus vai colocar você. E se você tem o orgulho, se você tem barreiras dentro de você, se você ainda tem essa algema, essa corrente do orgulho, eu profetizo que ela vai ser quebrada hoje. Mas a algema do orgulho ela só é quebrada quando você se humilha, quando você reconhece os seus pecados, quando você diz: Senhor, eu sou essa pessoa, eu preciso mudar, eu preciso mudar. Amém? Eu queria que os meus amados louvassem. Vem para frente. Vem chorar na presença de Jesus. Preciso ser reconhecido por ninguém. Nós queremos aprender de Ti. Tu é manso e humilde de coração. Teu fardo é leve, Jesus. Nos ajuda, Jesus. Mais e mais. Nos ajuda a entrar no lugar de humilhação. Sobre o rosto ante a Ti. Escondo o rosto para que veja Tua face. No aê. Mais e mais. A fumaça me esconde. Deixa Ele te tocar. Deixa a glória de Deus te tocar. Oh, só Tu és grande. Só Tu és maravilhoso. Só Tu és santo, Jesus. Só Tu és fiel. Nos humilhamos diante de Ti, Pai. Quando o orgulho morre, a glória de Deus resplandece. Quando o orgulho morre, a presença de Deus aparece. Quando a voz do orgulho morre, você vê a glória de Deus. Quando o orgulho é enterrado, quando Uzias foi enterrado, Isaías entrou em prantos, entrou em luto. E Deus abriu os céus para Isaías e disse: eu sou o verdadeiro rei. Eu sou aquele que não carrego as algemas do orgulho. Eu sou o verdadeiro rei. Jesus é o verdadeiro rei.
Jesus é o verdadeiro rei. O que é que a Bíblia diz em Filipenses 2? Que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus não usurpou ser Deus, mas se esvaziou a si mesmo, tomou a forma de servo e foi obediente até a morte de cruz. Esse sentimento tem que estar dentro de nós. O sentimento de humilhação, irmãos. O sentimento de cruz. Então, se você quer a glória, se você quer a revelação, se você quer o poder, o orgulho tem que morrer. A nossa carne precisa ser crucificada. Então eu fico aqui imaginando quando Isaías entrou naquele templo para adorar, triste, em luto por causa de Uzias, perdeu um amigo. Só que Isaías viu a glória de Deus. Isaías disse: eu sou pecador, eu tenho os lábios impuros. Ah, irmão, quando você se humilha, quando você entra no lugar da humilhação, quando você entra no lugar das lágrimas, da humilhação, você não tem noção do que acontece no céu. Você não tem noção da movimentação que Deus faz ao seu favor. Irmão, eu passei por uma experiência, eu me lembrei agora para encerrar esse testemunho. Eu trabalhava numa funerária, igual o pastor Rogério, né? Trabalha numa funerária, é mais um pastor. E na funerária, eu cobrava, eu trabalhava com vendas, e tinha um supervisor, que ele me colocou em um lugar muito complicado. Eu sabia que ele fez isso de propósito. Aliás, muitas pessoas da empresa, né? E eu expliquei para ele a minha situação, que eu precisava chegar em determinado horário, por causa do trabalho da Janaína, enfim. Eu estava chegando quase 11 horas da noite. E eu percebi que ele tentou de todas as formas que eu pedisse para sair, né? Mesmo batendo as metas. E ele era macumbeiro. Mas eu sempre amei muito ele, né? Sempre eu respeitei muito a opção dele. Enfim. E aí eu trabalhando e tal. Irmão, veio uma ira tão grande dentro de mim, uma raiva tão grande desse homem. E eu cheguei para minha esposa e disse assim: eu estou com muita raiva desse homem, estou com vontade de dar um murro na cara dele. E a Janaína disse: Renato, se tu não perdoar esse homem, eu não vou continuar casada com você. Eu não vou suportar esse homem que você é. Irmão, eu chorei, irmão. Eu chorava, eu não consigo. Eu não consigo perdoar ele. Você consegue, Renato, perdoe ele. E o Espírito Santo falou para mim: você vai comprar um presente para ele, meu filho. Mas ele não merece presente. Você não merece também perdão. Você não merece o meu perdão também. Você não merecia minha graça. Você não merecia nada. Compra um presente. Eu comprei um presente para ele. E até hoje eu falo com ele, irmão. Até hoje eu amo ele. O mal que fazem contra você não pode mudar não pode transformar você. Não deve transformar você. Se combate o mal com o bem. Você quer constranger uma pessoa? Dê um presente para ela. Eu acho que só a Anne está entendendo, mas se você quer constranger uma pessoa, dê um presente para ela.
Dê um presente, irmão. A pessoa vai dizer: por que você está me dando esse presente? Porque eu te amo. É loucura, mas é o amor de Deus, irmão. É o amor de Deus. Deus amava tanto aquele homem, que Deus disse: eu já te alcancei, eu preciso alcançar ele. Se você brigar com ele, como você vai revelar minha glória para ele? Como você vai revelar Jesus para ele? Então eu precisei perdoar, porque o perdão não é um sentimento. Eu vou chorar aqui. Não, é uma decisão. É uma decisão, irmão. Você precisa decidir. Eu decido perdoar, e acabou-se. Então, por que eu estou dando esse testemunho para vocês? Porque essas primícias, para você chegar na promessa, você vai ter que perdoar quem lhe feriu. Você vai ter que dar até presente para aquelas pessoas que você não gosta, as pessoas que lhe odeiam. Você acha que odeia você, né? Mas você precisa amar essas pessoas. Isso é o evangelho, irmão. Evangelho é isso. É amor. Amém? E se tem alguém aqui que você conhece, que você precisa desse momento de liberação, de perdão, vá até essa pessoa. Lava os pés. Libere o perdão. Abrace. Porque isso é o evangelho. É difícil? É muito difícil. Não estou dizendo que é fácil. Para mim foi terrível. Eu estava com vontade de dar uma voadora nele. Estava com muita raiva dele. Muita raiva, irmão, muita raiva. Só que a raiva foi vencida pelo amor. A ira foi vencida pelo amor. O amor quebrou tudo. E o amor diz: você tem que até presentear. Porque o amor constrange, irmãos. Amém? Aplaude a Jesus.